Olá, seja muito bem-vindo à nossa live da Juventude Up. Seja muito bem-vindo a esse momento especial que nós preparamos para você. Estou aqui com a pastora Cássia, com o Êxodo. Nós vamos louvar um pouquinho ao Senhor, amém? Então, sinta-se à vontade para louvar aqui conosco. Vamos lá. Forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Meu Deus, tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo, oh, que tudo governa. Vamos dizer Jireh? Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o nosso Deus, que tudo governa. Aleluia. Assim como está em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Assim como diz o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quero orar contigo agora nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai, por todas as vezes que a nossa confiança não esteve no Senhor. Perdão, Pai, por todas as vezes que não dependemos de Ti. No momento da aflição, da dor, a dúvida, o medo, Pai, muitas vezes se instalam em nosso coração. Por isso queremos iniciar esse culto em arrependimento, Pai. E confessando a nossa dependência ao Senhor. Oh Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio. Sim, Senhor.
Mesmo que a gente passe por tribulações, dores ou preocupações, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor estará conosco em todos os momentos. Mesmo diante de uma doença, Senhor. Mesmo num hospital. Mesmo, Senhor, quando má notícias vierem. Pai, mesmo assim adoraremos a Ti. Invocaremos o Teu nome, Senhor Jesus. Porque só há um caminho para o Senhor. E nós queremos Te buscar, Senhor. Olhar, Pai, apenas para Ti. Ter os olhos para o alto. Sim, Senhor, porque breve virá o nosso socorro. Oh Deus, nós nos alegramos, Pai, em Ti, porque o Senhor é suficiente. Então aproveita esse momento, nós vamos adorar mais um louvor aqui, para colocar o teu coração diante de Deus, para você se aquietar. Em Salmos 46 também fala isso, aquiete-se, que você vai saber quem é Deus, que as vozes, as preocupações, nada venha trazer agora nesse momento tumulto na tua mente, mas haja paz, a shalom de Deus, a presença do Senhor na sua casa, a presença do Senhor na sua família, a glória dele invadindo o seu lar. Eu creio que você receba, através dessa palavra que será declarada hoje, a resposta, a direção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Confiamos em Ti, pois sabemos que Tu és um Deus bom. Sim, vem Espírito Santo, seja derramado aqui, alcança cada alcança cada vida, que onde esse som chegar, Espírito, toca com Tua vida, Deus, sopra vida, sopra esperança. As águas paradas da minha alma, me leva com o Teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas pra dizer, a provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo, meu Senhor. Vem com Tua luz, vem com Tua luz, me abraça com Teus braços, com Tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor.
teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, vem. Gera o teu amor. Vamos, Santo. Sim, Senhor, só Tu és santo. E nesse momento, quero aproveitar para te lembrar, para preparar o teu dízimo, a tua oferta. Você que está com a Bíblia, abra em 2 Coríntios 8. Nesse capítulo, Paulo, ele comenta um pouco sobre como a graça do Senhor foi concedida às igrejas da Macedônia. No versículo 2 está escrito: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram de si a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Que você tenha esse desejo de testemunhar a igreja dos últimos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma palavra apenas para a igreja, para o Ministério Atos de Justiça, é para todos os irmãos e irmãs de qualquer denominação que esteja assistindo essa mensagem. Que a gente possa dar testemunho dessa igreja, que é generosa, que faz a diferença nessa terra. Nós não servimos a Mamon. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos supre em cada uma das nossas necessidades. Então, por isso, nós entendemos que dizimar, ofertar não é obrigação, é um privilégio, é um momento de semeadura e é um momento de manifestar o melhor em nós. Não há
algo que Deus se agrade mais do que ver teus filhos desprendidos da terra. Muitas pessoas são escravas do dinheiro. Muitas pessoas não conseguem se libertar de uma dependência, de uma confiança numa coisa que pode ser roubada, numa coisa que pode se deteriorar. O Senhor, Ele se agrada quando um coração depende dEle somente e é generoso, sabendo que em primeiro lugar está Deus e que o bem ao próximo não é negado. Então, nesse momento, eu quero te lembrar disso. Não deixe de ofertar, não deixe de trazer seu dízimo à casa do Senhor. Não deixe de exercitar a sua generosidade. Eu sei que no início da quarentena isso foi muito falado, mas ainda continuamos. Eu creio que foi um despertar para a igreja, olhar ao próximo. Quantas pessoas ainda continuam precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, instituições, casas que cuidam de pessoas, projetos sociais. Então não pare, meu irmão e minha irmã. Não pare de investir na obra do Senhor. Seja esse cooperador. Agora na tela vai ter as contas em que você pode fazer essas transferências bancárias. Antes disso também ore, peça ao Senhor uma direção, que o próprio Espírito testifique no teu coração o valor, e fique à vontade nesse momento e continuando a tua adoração, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, através de uma transferência, de uma transação eletrônica, através de um QR Code, que Deus te abençoe poderosamente. Saiba que a sua contribuição, ela é para cumprir propósito. Tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que Deus te acrescenta é para cumprir propósito. Por isso que Deus te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Shalom, tudo bem com você? Que bom poder entrar na sua casa ou aonde você estiver nesse momento com essa palavra. Hoje o nosso culto ele está sendo apresentado aqui de uma forma um pouquinho diferente do formato convencional. Hoje nós não estamos aqui ao vivo, né, de forma presencial, e não estamos sendo transmitidos. Na verdade, essa é uma palavra gravada. Nós optamos fazer dessa forma para trazer a palavra até você e cultuar ao Senhor de uma forma mais segura, né, com menos pessoas, num ambiente só, num ambiente fechado. Mas tenha certeza que você vai ser abençoado da mesma forma, assim nós cremos. E eu queria trazer uma palavra hoje para você que já ministrou muito ao meu coração durante a semana, porque o ministrante, o pregador, ele sempre é ministrado toda vez que ele está preparando o sermão, toda vez que ele está preparando a palavra, e assim foi comigo durante essa semana. Eu meditando nesses textos que nós vamos ler aqui juntos daqui a pouco, o Senhor ele falou muito ao meu coração, e pode ter certeza que a palavra não é só para ministrar ao seu coração, mas é para ministrar ao meu coração, ao coração das pessoas que estão aqui hoje trabalhando para que a palavra chegue até você. E eu queria falar um pouquinho hoje a respeito do significado de uma palavra muito pequena, muito simples, mas não simplória. Na verdade, uma palavra que tem toda a relevância em se tratando ainda mais nos dias em que nós vivemos, a palavra consistência. Segundo o dicionário, consistência é a característica de um corpo do ponto de vista da homogeneidade, coerência, firmeza, compacidade, resistência ou densidade dos seus elementos constituintes. Sabe, falar sobre consistência talvez seja uma incoerência, principalmente nos dias atuais, dias de pandemia, onde muitos compromissos tiveram que ser desmarcados, remarcados ou mudaram de formato. Esse culto mesmo, ele acontece todos os sábados, o culto da juventude do Ministério Atos de Justiça, às 19h30. Porém, nos últimos meses, os nossos cultos, eles sofreram mudanças de horário por conta de toques de recolher. Eles muitas vezes foram
somente transmitidos ao vivo, e em algumas instâncias nós transmitimos aqui uma reprise. Inconsistência relacionada à nossa agenda. Isso aconteceu na nossa faculdade, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nos segmentos do mercado, né? Muitas empresas, infelizmente, fecharam as portas. Algumas empresas que trabalhavam com determinados segmentos tiveram que ser parados. Por exemplo, o segmento de eventos, que era um segmento tão forte, ele teve que ser interrompido. Nós não vemos grandes eventos mais acontecendo, e até os pequenos, como casamentos, como reuniões de família, não tem mais a mesma consistência de antigamente, não é mesmo? Mas eu quero falar dessa palavra consistência não no âmbito secular, mas eu queria nessa noite falar um pouquinho a respeito da palavra consistência no âmbito espiritual. E quero te perguntar desde agora, como anda a consistência da sua vida espiritual em dias como esses? Dias onde mesmo a palavra de Deus dizendo quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, nós não podemos estar com a mesma facilidade nos cultos, por exemplo. Ainda que eles estejam acontecendo aqui em Campo Grande mesmo, de forma presencial, nós reduzimos muito a nossa permanência ou a nossa ida aos cultos presenciais, não é mesmo? Muitas vezes nós optamos pelo online, você está fazendo isso agora, os seus dízimos, as suas ofertas, entregando através de aplicativos, né? Muitos já faziam isso até antes da pandemia, até mesmo antes dessa quarentena. Mas existe um texto também que está na palavra de Deus, que é o texto de Eclesiastes 3:5. A parte B diz bem assim que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E nós estamos vendo isso na prática, né? Hoje esse é um tempo de deixar de abraçar. Mas, querido, em hipótese alguma, pode ser um tempo de inconsistência espiritual. É um tempo onde nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, com toda coesão, com toda firmeza. Verdadeiramente é um tempo em que nós precisamos ter constância na palavra. Sabe, esse tempo, eu creio que ele vai passar. Se não for aqui de forma secular, de forma terrena, ele vai passar com a volta de Jesus. Eu creio que Jesus está às portas, nós temos pregado isso, nós temos falado a respeito disso. Ainda que nós tenhamos aqui uma leve e momentânea tribulação, ela vai passar. E com toda certeza, quando Cristo voltar e levar consigo a igreja, esse tempo ele vai passar realmente. Então eu queria falar a respeito da minha e da sua consistência espiritual. E falando na consistência, mediante a palavra, eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz bem assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amados, nessa palavra aqui existe uma promessa de vitória. É ou não é? Todo cristão quer vitória, todo crente quer vitória. Mas poucos querem passar pela prova, pela dificuldade, pela provação. Esses são dias em que nós cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus, estão sendo provados como nunca. Seja na sua vida financeira, como eu falei anteriormente, muitos segmentos, eles deixaram de existir, algumas empresas tiveram que fechar as suas portas, outras tiveram que reduzir jornada de trabalho, alguns estão com entes queridos no hospital, alguns infelizmente perderam entes queridos nesses dias. Não é mesmo? Outros, talvez você seja um desses que está num leito agora assistindo essa palavra através de um smartphone. Mas, amado, eu quero te lembrar que existe uma promessa do Senhor. Aqueles que permanecerem, aqueles que forem consistentes na palavra do Senhor,
no modo de viver, no proceder, mediante a palavra, esses receberão a coroa da vida. Amém? Então é tempo, querido, inicialmente, de nós estarmos consistentes. E ainda falando sobre consistência, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Parece que não tem nada a ver. Nós começamos aqui falando de Tiago, mas na verdade o alvo da nossa palavra é a nossa consistência, da palavra dessa noite, a nossa consistência espiritual. E a história de Jonas é um tanto quanto curiosa. No capítulo 1, versículo também de número 1, a Bíblia nos fala a respeito do chamado de Jonas. Jonas ele é chamado a pregar aos ninivitas. E inicialmente ele não gosta muito da ideia, mas alguns teólogos até dizem que Jonas ele é o profeta apóstolo, porque ele foi o primeiro homem a ser usado pelo Senhor para pregar a palavra de Deus aos gentios, a uma nação gentílica, a uma nação que não era a nação escolhida. E ainda no versículo de número 3, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele se levanta para fugir da presença do Senhor como se isso fosse possível. Amados, quantos de nós nesses dias não têm fugido do chamado, fugido da presença do Senhor, mesmo observando o tamanho do chamado, o tamanho das promessas? Talvez Deus tenha te chamado para pregar a palavra, para falar a respeito dele. Eu creio que todos nós que estamos em Cristo Jesus somos chamados para falar, para confessar o amor de Cristo, para falar a respeito da palavra dele. E talvez mediante as circunstâncias, você tenha feito como Jonas, tentado fugir da presença do Senhor de uma forma inconsistente. Sabe, aquela consistência de quando tudo estava bem, quando tudo estava normal, quando os cultos aconteciam, quando nós tínhamos uma agenda a ser cumprida dentro da igreja. E infelizmente, nós jovens somos os primeiros a ter dificuldades com essa palavrinha que nós começamos falando aqui no culto dessa noite, chamada consistência. Como é difícil para nós jovens nos mantermos consistentes na palavra e no modo de agir segundo a palavra. Nós precisamos estar nos dias difíceis, nos dias ruins, consistentes. Nós precisamos estar verdadeiramente firmes. E talvez você conheça, né, a história de Jonas. É uma história muito famosa. Se você não conhece, eu quero te recomendar, leia o livro de Jonas. Nós não vamos aqui nos aprofundar na história de Jonas, mas eu quero falar um pouquinho mais, quero ir um pouquinho adiante. Jonas ele tenta fugir da presença do Senhor. Ele tenta se utilizar de muitos artifícios. Então ele compra uma passagem para um lado oposto ao qual ele deveria ir. E dentro desse navio, a Bíblia nos conta que ele vai ao porão para poder dormir, para fugir da presença do Senhor. E o Senhor ali ele envia uma tempestade muito grande que estava a ponto de despedaçar o navio. E acontece de que os marinheiros que ali estão, as pessoas que ali estão lançam sorte para ver de quem era a culpa daquele mau tempo, e a sorte cai em Jonas. Talvez você conheça a história, talvez não, mas ele é lançado nas águas e um grande peixe o engole. E no capítulo de número 2, versículo 2, ele diz bem assim: "E na minha angústia clamei eu ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz." Querido, eu não sei o que você está passando. Talvez você, desde o começo aqui dessa palavra, você se encaixou em muitos exemplos que eu dei aqui. Dificuldades financeiras, dificuldade talvez na saúde. Talvez o que te assola, o que tem te angustiado é o medo. Talvez o medo tenha gerado no seu coração uma inconsistência e você não consegue mais crer naquilo que antes você cria. Talvez o pavor, o medo desses dias, a ansiedade, né? Muitos têm andado ansiosos
em saber como será o dia de amanhã, inconsistentes a respeito do futuro. O futuro, ele pertence ao Senhor. Sabe, Jonas, ele foi chamado a viver o ministério dele de forma cabal, a pregar a palavra. E a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele fala bem assim, ele diz, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Sabe, amados, é tempo de nós vivermos de forma consistente a palavra de Deus. E é tempo também de nós pregarmos a palavra de Deus. Nós já falamos aqui a respeito das dificuldades desses dias, quando nós falamos do contato físico. Nós não podemos abraçar, nós não podemos frequentar, fazer grandes aglomerações, não é mesmo? Mas nós temos tantas ferramentas das quais nós podemos nos utilizar para pregar a palavra de Deus. Através de um vídeo que você grava na rede social, através do WhatsApp, através do seu convívio com a sua família. O nosso convívio familiar, ele continua, ele prevalece. Então nós ainda podemos frequentar a casa dos nossos familiares, embora nós não possamos fazer grandes aglomerações, não é mesmo? Nós temos aí o limite de distanciamento social de 1,5 m, 2 metros, enfim. Mas nós podemos ir até a casa das pessoas que nós amamos. As pessoas que estão sofrendo nesses dias com a inconsistência da atualidade. E nós podemos, na vida deles, ser consistentes, apresentando as verdades da palavra de Deus, dizendo bem assim, olha, não se preocupe, porque se você prevalecer, se você permanecer firme, você vai receber a coroa da vida. Se você continuar na corrida, quando chegar lá no final, quando você passar a linha de chegada, você vai receber a medalha. Então, amados, eu quero trazer aqui um conselho, talvez um conselho de amigo, não só um conselho pastoral, mas fique firme nesses dias. Fique firme na palavra do Senhor. Fique firme no seu secreto. Nunca foi tão propício cultuar dentro de casa. Você que não tem esse hábito, você sacerdote, você pai de família, você que é jovem mesmo, sabe? Leva essa proposta para dentro da tua casa. Ensina, sabe? Mostra. Talvez os seus pais, eles não frequentem os cultos, talvez eles não frequentem a igreja, talvez os seus pais não sejam, os seus familiares não sejam cristãos. E eu quero te dizer uma coisa, se tudo que tinha no mundo que poderia trazer segurança para as pessoas nesses dias foi abalado, se a consistência desses dias, se o diploma, se o salário, se a empresa, se tudo que era secular foi abalado, porque a palavra diz isso, que tudo vai ser abalado, foi abalado, então apresente aquilo que jamais pode ser abalado, apresente aquilo que jamais vai sofrer dolo ou dano, apresente aquilo que por toda a eternidade, por todo sempre, vai ser consistente. Então, para finalizar essa palavra, eu quero te convidar a abrir mais uma vez a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. E preste muita atenção. Esse relato é uma carta que o próprio Senhor Jesus, ele aparece a João quando ele está confinado na ilha de Patmos, talvez um tempo de angústia também, porque ele estava solitário, não é mesmo? Mas ele estava consistente. E a palavra diz bem assim, capítulo de número 2, versículo de número 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Nós começamos essa palavra lendo o livro de Tiago, não é mesmo? E ali a mensagem inicial ela é muito parecida
aqui com o texto final. O Senhor, Ele fala a respeito de tribulação, a respeito de angústia. Aqui no caso dessa carta, que era direcionada à igreja de Esmirna, de forma profética, aqui nós lemos, né? E ela pode ser trazida também de forma profética para os nossos dias de tribulação. Mas assim, o que nós podemos extrair aqui dessa palavra final, sabe, é uma tribulação momentânea. Ele está dizendo bem assim, olha, vocês passarão por uma tribulação ali de 10 dias. Vocês serão lançados numa prisão, vocês passarão por problemas durante algum tempo, durante um tempo breve. Mas sejam fiéis, sejam consistentes até a morte, porque aquele que prevalecer consistente, firme, esse receberá a coroa da vida. Nós temos pregado nesses dias, eu volto a afirmar, que Jesus ele está voltando. Querido, se Jesus voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Você jovem, se Jesus voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Fugindo do Senhor? Assim como Jonas estava? Eu creio que essa não é a vontade de Deus para você. Ele vai te encontrar pregando a palavra a tempo e fora de tempo, assim como o apóstolo Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo, e isso é válido para nós, por isso está registrado aqui. Como Ele vai te encontrar no tempo da tribulação? Nós já estamos vivendo dias difíceis. E muitos pregam, sabe, que a igreja ela vai triunfar, mas eu não creio nisso. Eu creio que nós, assim como diz a palavra, vamos sofrer uma breve perseguição, uma leve e momentânea tribulação, assim como o apóstolo Paulo relatou, mas nós precisamos estar firmes. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você jovem, ou você não jovem, você que estava passeando pelo YouTube e achou essa palavra sendo transmitida agora, você que vai ver essa palavra depois, eu quero quero profetizar sobre a sua vida para esses dias, essa consistência. Mas a consistência ela não pode somente ser profetizada por alguém que está do outro lado de uma câmera num vídeo gravado. Ela precisa ser colocada em prática. Então, querido, nesses dias, eu quero te alertar. Leia a Bíblia, ore, tenha uma amplitude no seu tempo, no seu secreto, no seu tempo com Deus. Se você não tem tido um tempo com Deus, separa um tempo para você meditar nas Escrituras, para você meditar na Palavra. Sabe, para você se aprofundar naquilo que Deus tem falado a respeito desses dias, a meu e a seu respeito. Nós estamos vivendo em um tempo muito profético e nós não podemos simplesmente nos esconder embaixo da cama, nos esconder dentro de casa, nos esconder atrás da Netflix, atrás dos entretenimentos desses dias. É muito fácil se entreter, querido, sabe? É muito fácil encontrar uma falsa consistência nas coisas que o entretenimento tem a nos oferecer nesses dias. Mas eu quero te alertar, te exortar para isso. Seja consistente na palavra de Deus. Viva, coma a palavra de Deus como nunca nesses dias. Sabe, tenha uma vida de oração como você nunca teve nesses dias. E permaneça firme até o fim. Porque naquele grande dia, Ele dirá bem assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por isso eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, ou fique à vontade aí na sua casa, não é mesmo? Afinal de contas, você está em casa, você está aí no conforto do teu lar. Fique à vontade aí, mas coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante dEle, daquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Amém, Pai? Nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse culto, Pai. Senhor, ainda que de uma forma diferente, talvez até um pouquinho engessada. Senhor, é muito complicado ministrar sem o calor humano, sem ver as pessoas, sem olhar nos olhos, mas eu creio, Pai, que a palavra, ela transcende tudo isso. Ela transcende um auditório, ela transcende, inclusive, Pai, o abraço, que é muito gostoso,
o aperto de mão, o cheiro dos irmãos, o cheiro das ovelhas, ela transcende, Pai. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, por isso eu quero orar nessa noite, Pai, eu quero declarar nessa noite. Eu não sei se a pessoa que necessita dessa palavra está assistindo à noite ou de dia, mas, Senhor, o Teu tempo, ele não é condicionado ao cronos, ele não é condicionado ao dia, à noite ou à madrugada, ele é condicionado à eternidade, ao kairós. E eu quero declarar que no tempo oportuno, as pessoas que forem atingidas por essa palavra, que elas possam ser ministradas de forma poderosa, Senhor, a respeito de estarem consistentes, firmes nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, Pai, que nenhum medo, que nenhuma instabilidade desses dias, que nenhuma notícia ruim, Senhor, venha abalar os meus irmãos, que nós possamos, Pai, estar diante do Senhor firmes, inabaláveis, ainda diante de notícias, Pai, de morte, de perdas, ainda diante de notícias, Pai, ruins, ainda diante, Senhor, de instabilidade financeira, Senhor, que nós possamos estar firmes no Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Pai. Senhor, entre em cada lar nesse momento. Senhor, aonde o medo tem imperado, Pai, aonde a incerteza, aonde a ansiedade, Senhor, tem imperado, nós declaramos agora, Senhor, cessado todo esse operar, Pai, demoníaco. Que haja a paz que excede todo o entendimento humano, Senhor, na casa de cada jovem, Senhor, na casa de cada família aqui representada, em nome de Jesus, que haja a consistência da palavra do Senhor, a consistência daquele que não, Senhor, que não opera na dúvida, daquele que não assombra de variação, que é o Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Querido, enquanto esse louvor toca, coloca a sua vida diante do Senhor. Começa a lançar sobre Ele todo medo, toda ansiedade, toda dificuldade. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Queridos, aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão abalados. Amém? Embora esse culto tenha sido gravado e você está assistindo aí na sua casa, amanhã, domingo, os nossos cultos acontecem normalmente aqui no Ministério Atos de Justiça, às 9 da manhã e também às 18 horas. Então eu quero te convidar para vir em uma das nossas reuniões presenciais aqui na Avenida Ministro João Arinos, número 4136, em Campo Grande. Então aqui nós estamos respeitando todas as recomendações, distanciamento social, uso de álcool gel, tapete sanitizador. Então assim, você vai ter toda a segurança em cultuar ao Senhor. Então traga a sua máscara e venha adorar aquele que é digno de honra, de toda glória, de todo louvor, em nome de Jesus. Venha, não deixe o medo de te parar não. Se você não tem nenhuma comorbidade, se você não tem, não se encaixa em nenhum dos fatores de risco para esses dias, venha cultuar ao Senhor. Mas se você preferir, você pode também acompanhar através do canal Atos de Justiça. Vai ser transmitido às 9 e às 18 e nós te esperamos aqui. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E fique ligado aí nas redes sociais.
Nós não sabemos se semana que vem o nosso culto será presencial. Nós oramos, nós estamos em batalha, em guerra espiritual para que sim, para que isso aconteça, para que tudo se normalize. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e elas não prevalecerão. Ainda que nós soframos dificuldades, perseguições, amém, nós não seremos abalados. Então fica ligadinho aí, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e um beijo no coração. Não seremos abalados.